Olá, eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho, sou do direito e ao meu lado está o Igor Oliveira. Fala galera, tudo bem? Hoje nosso entrevistado novamente é o Anderson, que vocês já viram essa semana, a semana passada, porque nós estamos continuando, vai falar de acidentes aéreos. Primeira coisa foi uma introdução. E ainda faltaram algumas perguntas básicas que eu vou fazer. Anderson, tudo bem? Tudo bem, Antônio? Novamente, obrigado pelo convite. Espero poder atender aqui e tirar algumas dúvidas aí do que aconteceu, alguns eventos aí dentro da nossa aviação. Pessoal, antes de entrarmos nos eventos, eu quero tirar algumas dúvidas básicas. Primeiro, Anderson, é verdade que nós não devemos tomar água, tipo assim, não água de garrafa? Porque hoje em dia até tem um estudo que a água de garrafa não é bom. Já tem um estudo dizendo que ela fica com resíduos plásticos e, bom, mas tudo bem. Mas a água do café, isso é real, não é? Antigamente até tinha essa coisa de não se consumir água da aeronave, tá? Hoje não, hoje mudou, hoje está muito mais avançado o tipo de água que é utilizado. Ela é filtrada, ela é tratada, então é água extremamente potável. Somado a isso daí, isso no caso do café que você falou, tá? Mesmo assim, a água ela passa por um estado de fervura, né? Então, todas as bactérias ou fatores patológicos aí dessa água vai se eliminar ali. Então, a água é feita mesmo desse reservatório específico da aeronave. Você não pode consumir a água da pia do banheiro e etc. Isso é meio perigoso, tá? E hoje as companhias, normalmente, ela te dá uma garrafinha de água quando você entra. Então, é como Tem você falou. companhia aí que eu fiquei sabendo cobrando $8 a garrafa de água em voo, que é uma sacanagem, né? É, Mas, É uma tendência também das companhias hoje cobrar por serviço de bordo, tá? outra coisa, qual a maior aeronave em termos de passageiros hoje voando no mundo? No mundo hoje nós temos o Airbus 380, é utilizado pela Emirates, tá? Outras companhias, mas o que opera aqui no Brasil é a Emirates, é aquela aeronave com 2 andares, tá? A configuração que a Emirates trabalha hoje aqui no Brasil, ela está, eu não vou me recordar direito a quantidade, mas é entre 530 e 570 passageiros, tá? Considerando a Em classe cima e embaixo? em cima e embaixo, são 2 andares de passageiro. A classe executiva e extrema executiva é a parte superior, e embaixo é toda a econômica, tá? Para você ter uma ideia, esse avião ele tem até chuveiro, tá? Então, para quem utiliza a parte executiva, ele tem direito, acho que é 5 ou 10 minutos de chuveiro em voo. Isso para quem quer pagar aí uma. A gente está falando em torno de 70, 80 mil reais por um assento, mas. E dependendo da configuração que alguma companhia pode fazer, pode chegar até 850 passageiros nesse avião, se fizer a configuração de todos os assentos econômicos. Qual a velocidade, vou tirando dúvida rápido, qual a velocidade que um avião decola? Em média, né? Em média, tá? Em Estamos falando média. de avião grande de Em média, passageiro. tá? Em média, tá? Porque são vários fatores que contribuem para a sua decolagem. Peso, quantidade de combustível, temperatura, comprimento da pista. Mas vamos falar em torno aí de 250, 270 km por hora, você consegue tirar uma aeronave do solo. E de pouso? Depois você pode trabalhar com 170, também depende, são vários fatores, tá? Temperatura, comprimento da pista, o peso que está a aeronave atual, que ele consumiu combustível, então ele está mais leve. Mas aí vamos falar em torno de 170, 160, até 140 km por hora. E uma aeronave, vamos falar de um 777. Ele tem duas turbinas, confere? 2 motores. Dois motores. Turbina é uma coisa que o pessoal fala, turbina. A turbina é um É um componente do componente do motor. motor. Do motor. A gente fala E turbina. ele se estourar um motor, ele voa com Continua um. voando normal. É comum, dentro da aviação, se ouvir o termo estou monomotor, tá? Ou seja, o avião tem 2 motores, um deles falhou, por algum motivo. Ingeriu algum pássaro durante a decolagem, alguma coisa aconteceu. Pássaro derruba avião? Não,
Não, ele vai destruir o motor. Gente, o avião do Anderson não cai. Não cai. É seguro, É mas seguro. é Se os dois seguro. falharem, já era. No episódio Os dois passado, falharem, eu coloquei uma situação, ele é tido como o recorde de planeio de voo. É uma aeronave da Air Transat, tá? Ele pousou nos Açores ele deu um problema de alimentação de combustível. A linha de combustível, a gente chama de alijamento de combustível. Ele soltou todo o combustível da Ásia e ficou sem os dois motores. E ele conseguiu planar 170 quilômetros até a Ilha dos Açores, onde ele pousou. Pousou com uma velocidade superior, porque ele não tinha sistema hidráulico e tal, mas ele pousa. Tá? 170 quilômetros é quantos minutos? Em média? Então, você tem que fazer um controle. O comandante 900, né? não, 900 é nível de cruzeiro, né? É velocidade cruzeiro, né? Mas você vem reduzir, porque quando você está voando em linha reta, você tem o arrasto, né? Você tem o vento contrário, então ele vai te segurar. Então, você vai começar a trabalhar meio, né? Tipo navegando, né? Abaixa o nariz, ele pega a velocidade, sobe um pouquinho, abaixa. Você vai perdendo mas você consegue, é altamente administrável. Quanto tempo isso demorou? Deu uns 25, 30 minutos. Nossa, tudo isso? De planeio. É um recorde, tanto que o comandante... Mas isso é fora de padrão. Mas pode acontecer na aviação. Não. Esse comandante ele foi condecorado com a medalha de alto poder da aviação internacional por causa desse feito. Tá? Ele soube assim completamente administrar o voo e o problema que ele teve. Avião tem desfibrilador? Tem. Todo mundo é preparado para usar? Todos os comissários eles passam por treinamento anual, tá? Não me recordo se é uma ou duas vezes por ano, acho que é uma vez por ano, tá? Onde eles passam de 3 a 4 dias em treinamento na academia das companhias, treinando qualquer tipo de emergência, tá? Então eles são completamente habilitados a utilizar o desfibrilador, como administrar algum tipo de droga, que é dependente. Então, existe medicação a bordo? Existe. Se eu tiver com dor de cabeça, eu posso pedir? Não, é diferente. É alguma coisa que vai entrelaçar o seu ou vive ou morre. Aí eu consigo. Mas se eu tiver com uma dor de cabeça, estou indo para o Japão, eu vou ficar com dor de Você cabeça. vai ficar com a dor de cabeça. Você vai ficar com a sua dor Vou de cabeça. chegar puto no Japão. Sim, você vai ser monitorado por um desses comissários, a não ser se agravar essa dor de cabeça, aí é tomar outras atitudes de emergência. Mas só a dor de cabeça, normal. Vão pedir ou algum passageiro, você te dá um remedinho, alguma coisa nesse sentido. Qual é o avião, na sua concepção, mais seguro atualmente para se voar? Todos. Porque, pessoal, eu tive uma aluna que ela era comissária da Gol, casada com um piloto da Gol. E ela, acho que eu já falei dela, ela estudava durante o voo internacional, ela estudava durante a noite inteira, muito esforçada, hoje é advogada e continua na aviação. E ela sempre falava, professor, quando eu ia voar, ela falava, o senhor vai de quê? Eu vou com tal companhia. Professor, isso não é bom, presta atenção. Avião é Boeing, piloto é não sei o quê e mulher é brasileira. Confere, a Boeing é a mais... Não, existe até uma brincadeira na aviação que é aquela rincha, né, antiga, entre Airbus e Boeing. Airbus não tem nada a ver com a Douglas, né? Não. Não. Aí é mais a Boeing. A Boeing que a McDonnell Douglas é o que a Boeing... Não existe. Não, já foi. Então, assim, até o que eu vou falar aqui, o pessoal pode me interpretar mal, mas não é nada disso, tá? O pessoal fala que não, piloto... Não fala, se vai te complicar, não. Não, então deixa pra lá. Não. Pessoal, é o seguinte, tem quem gosta de Boeing, tem quem gosta da outra, é o quê? Airbus. Pronto, deixa assim, cada um. Não vamos complicar ninguém. Hoje nós vamos falar, porque ele fala que avião é seguro, tá? Então eu quero saber o quanto foi seguro para muita gente. Nós vamos falar de alguns casos de acidentes conhecidos no Brasil.
E fica à vontade, você que discorre, você que sabe por onde começar, só que eu vou querer saber cadê a segurança aí. Vamos lá. Existe um acidente que é utilizado como fatores de estudo até hoje, tá? Que é o caso de Tenerife. Tá? Foram 2 aeronaves Boeing 747, como você perguntou, de quase 400 pessoas que se chocaram em solo. Tá? Em solo? Em solo. Era uma aeronave da KLM e uma aeronave da antiga Panam. Então, assim, isso aconteceu, acho que se eu não me engano, foi em 77, se eu não me engano, esse acidente, mas até hoje, assim, ele é considerado o maior acidente da história da aviação, tá? Mundial? Mundial. Tá, mas no ar nunca teve de chocar um avião com o outro. Teve um da Gol. Teve um cara que bateu com um jatinho, não foi? Teve o caso da Gol com o Legacy, né? Então, pera. Como é que pode os caras com um céu daquele tamanho bater um no outro ali, meu chapa? Cadê a segurança desse negócio aí? Lembra que eu te falei no episódio passado que um acidente aéreo ele é composto por alguns elos? Se você quebrar um elo desse, você não tem nem o acidente, nem o incidente. Então, nesse caso da Gol específico, alguns elos, tá, se uniram que gerou esse tipo de coisa. Tá? No caso da Gol, ele estava saindo de Manaus, se não me engano, para Brasília, né? E estava em atitude de cruzeiro, normal, assim, perfeito. Seguro. Tá? Tanto que existe até um processo rodando na justiça, isso, do avião americano. Né? Ele tinha acabado de receber esse avião, é um avião da Embraer, é um Legacy. O Legacy é o quê? Um jato executivo? É um jato executivo, tá? De grande porte. Leva quantas pessoas? Então, depende da configuração. Parece que a configuração desse Legacy ele estava em torno de, acho que era 17 passageiros. Não, eu quero comprar um. Posso levar quanto? Depende como que você vai quiser. pedir. Uns 30 passageiros aí, executivo, tá? Tudo certo. E em algum momento o comandante lá, ele resolveu, desse Legacy, resolveu testar o avião em voo. Então ele tem um equipamento que chama... Isso não se faz. Não é que não se faz. Se eu te falar que não se faz, eu estou pecando, tá? Existe. Você pode desligar. É a mesma coisa. Você compra um carro novo, você vai testar. Não pode? Pode, não pode. Você vai pegar uma Bandeirante, você vai... quero ver quanto que esse carro dá. Você vai andar a 180 km. Foi assim, ele quis testar. Só tirando uma dúvida, porque eu ouvi, pode ser que eu tenha interpretado errado, que em face do custo, muitos pilotos são treinados em voo mesmo. Sim, acontece. Isso é real. Sim, o cara é treinamento, mas... Chama-se voo de teste. Ele está levando voo de passageiro. Voo de cheque. Lógico que ele é extremamente habilitado. Ele está sobre uma avaliação. Ele já foi treinado em simuladores, ele já foi treinado teoricamente em tudo, tá? Teórico mesmo, escrito mesmo, em situações aí. Um exemplo, na parte teórica, o Antônio, eu vou te colocar uma situação X. O que você faz nessa situação X? Você tem um tempo calculado para você dissertar sobre o que você vai resolver nessa equação. Aí você é colocado em simulador de voo, onde é testado assim os mais extremos tipos de... é realmente muito, muito parecido. Muito. Você tem uma empresa chamada CAI, eles são habilitados pelas próprias fabricantes, pela própria Boeing, Airbus, Bombardier, Embraer. É a mesma coisa. A única coisa que muda é que você não tem a tela na frente de vidro. Você tem um monitor que vai te simular toda a situação. E o psicológico sabendo que não está no chão. Então, aí que é legal, nesses simuladores, como que é feito o treinamento, tá? É colocado o piloto e o segundo piloto, vamos dizer assim, tá? O comandante e o piloto, os dois são extremamente habilitados. Eles não sabem o que vai acontecer. O instrutor está atrás, tá? Mas eles sabem que eles estão no chão. Ele sabe que ele está no chão, mas é um simulador tão avançado, Antônio, que assim ele tem sistemas hidráulicos que ele simula, inclusive, deslocamento. Né? É uma coisa, ele mas se então é muito bom. É muito. Tanto que você pode não ter o voo em cruzeiro, em avaliação, mas o simulador você é obrigado a fazer. Mas você concorda que o psicológico aí está mais tranquilo? Até para o cara refletir na emergência, isso que eu falo. Porque é o que eu falo para a molecada. Hoje em dia, esse negócio de pegar
GPT, tal, e pedir para fazer peça. O dia que você precisar fazer uma de emergência dentro de uma delegacia ou dentro de um fórum tal que não tenha, aí eu quero ver quem é quem no ano que vem. Então, existe um programa dentro da aviação chamado CRM, tá? Que Isso significa? começou, é um controle de gerenciamento de cabine, tá? Isso começou lá nos anos 80. A primeira empresa que implantou isso daí como empresária foi a United em 1990, na década de 90, tá? A princípio estendia-se somente a cabine de comando, piloto, copiloto e engenheiro de voo. Mas o negócio foi tão bacana que estendeu assim a todos os setores da empresa, desde o piloto, copiloto assim, o copiloto é o mesmo piloto, tá? Só que com menos horas de voo. Até a tia que limpa o chão lá do hangar, tá? Então ele é estendido de tão funcional que é esse programa. A grosso modo são situações de emergência que é colocado e quais são as decisões colaborativas que nós vamos fazer. Então, se acontecer isso, a gente faz isso. Se acontecer aquilo, a gente faz aquilo. É mais ou menos assim. E isso você é treinado periodicamente. Tá? Eu, como sou professor, não perco o raciocínio. Vamos voltar para o Tenerife. Vamos lá. Tenerife, o que aconteceu? O Panelli pousou, tá? E estava um nevoeiro muito intenso, onde a torre de controle não conseguia visualizar as pistas. E aí pousa. Pousa, aí você tem isso. Existe seguro, é seguro. São termos técnicos, a gente chama de CAT, né? Categoria de pouso. Então é CAT 1, 2, 3. O nosso aeroporto de Guarulhos. Por que os caras faziam? Fechou o teto, não dá para pousar. Aí é quando está muito fechado. A gente fala que quando a camada está colada no chão. Tá? Aí você não tem visualização horizontal. É perigoso. Você não tem coisa de 2 metros, você não consegue ver nada. Né? É uma tela. Tá? O avião não desce sozinho. Alguns aviões hoje têm essa tecnologia. Desce, tá? mas chega assim, ó. Eu vou ficar aqui, pousa lá. Eu vou só assistir, vou chegar. Até tem uma linha de discussão isso daí, de aeronaves que voam sozinha, tá? Tá uma discussão entre Japão, China, essas brigas tecnológicas, de que a aeronave ela pode ser completamente autônoma. Né? Então, já existe isso nos Estados Unidos com carro, né? Você pega lá aqui também, na Vila Paulista os Teslas da vida, né? Então a mesma ideia é aplicada para aviação. Tá? Inclusive no Japão capotou um, matou 2. Então. Mas ainda é discutível. Mas vamos voltar, Tenerife. O Panache pousou. Só um adendo. Só para você ter uma ideia, tem uma aeronave no Brasil que voa, chama Cirrus. Ele tem um sistema de paraquedas, para você ter uma ideia. Rapaz, você sabe que quando eu era mais novo, 2 coisas que eu deixei de ganhar dinheiro porque falaram que eu era louco. Eu tinha um cliente de uma empresa chamada Cobercir, empresa que fazia brinquedos infláveis, fazia os desfiles de carnaval para Beija-Flor, o Luizinho 30, lá sabe como é que ele chamava, e o carnavalesco. E um dia eu cheguei e falei, por que a gente não monta uma garagem? Por quê? Porque eu ia para a praia, eu tinha uma casa, e na casa, meu pai, não tinha garagem. Eu falei, a gente podia pôr alguma coisa aqui que inflasse e o carro entrava dentro, porque o carro fica parado aí uma semana, enche de. O cara fala, você é louco, no Brasil os caras furam, não sei o que, aí meteu o pau no brasileiro. Depois disso também não. Bom, resultado, outro dia eu vi, legal, tá à venda, tá? Me ferrei. Podia ter patenteado. Mas o cara falou que não tinha, não fazia sentido. E outra, exatamente isso que você falou. Eu perguntei para um piloto da TAP, um português que era nosso cliente, faleceu. Ele falou, menino, mas que tamanho de paraquedas que é esse? Eu falei, mano, não dá para pôr no teto lá um paraquedas. Mas tu tá louco. Aí eu salto o paraquedas. Falei, mas vai morrer. Tá caindo. Se bater um pouquinho mais devagar, se salvar meia dúzia de tu, já tô feliz. Mas larga de ser burro. Tem isso? Tem. Hoje em dia nós temos essa aeronave, é o Cirrus, tá? Um fabricante, ele tem um sistema de paraquedas. Então, qualquer problema que tenha,
você puxa uma alavanca, ele dispara um paraquedas, ele não vai te pousar suave, tá? Ótimo. Mas ele vai te colocar no chão. Ótimo. Dentro... Ainda ele falava, menina, aquilo começa a rolar, você vai virar um helicóptero. Não é nem questão disso, é questão até de peso, né? Hoje em dia... Ele falava, que peso então, eu preciso de um peso. Você vai ter um sistema para te colocar esse paraquedas aí? Pode. Assim, a grosso modo, se pensar num futuro, pode. Mas vai influenciar no peso da aeronave, né? Hoje em dia... Aí tem solução, hoje tem solução para tudo. Mas vamos lá. Pousou. Então, o Panam tinha pousado, ele conseguiu pousar assim nos mínimos dos mínimos para pouso, e o KLM estava decolando para Amsterdã. Esse comandante, ele sabia que se mais, assim, pela análise da meteorologia, se ele ficasse mais 10 minutos em solo, o aeroporto ia fechar e ele ia ter que só decolar no dia seguinte. Então, era um transtorno para passageiro, aquele negócio todo. E foi por um erro de interpretação tanto do avião da Panam quanto do comandante do KLM. O Panam, quando ele pousou, ele cruzou a pista de decolagem. Isso a grosso modo, então, bem resumido. O Panam pousou. Bateu no chão direitinho. Foi, segurou o reverso, o freio. A hora que ele foi livrar a pista, ele falou que ele estava, como estava muito nebuloso, ele não conseguia interpretar direito. Isso a gente está falando em 1970, tá? A interseção que ele estava saindo na pista. Ele comunicou à torre o que ele estava vendo ali. Tá? Então, um exemplo, ele, eu estou saindo na intersecção H, um exemplo. O KLM entendeu que aí começou aquela discussão de torre de controle, decola, não decola. O KLM entendeu que era para ele decolar. E ele começou a corrida de decolagem. Com 500 metros de distância, ele viu que o Panam estava no meio da pista dele de decolar. Naquele desespero, ele puxou o nariz do avião. Então ele sai só com o nariz, mas ele dá aquela embarrigada. Ele está pesado. Fica saindo agora. Então ele dá no meio do Panam. A gente está falando aí de mais de 500 mortes. Nossa. E é considerado até hoje aí o acidente mais marcante da aviação. Totalmente evitável. Hoje em dia não aconteceria. Não, porque hoje você tem... Seguro. Não, porque é seguro até. Porque hoje em dia você tem uma tecnologia chamada radar de solo. Então, por mais que esteja zero de visibilidade, você tem sistemas e sensores na pista que o próprio operador da torre de controle sabe onde está cada avião. Tá? Então, ele tem o desenho da pista. Mesmo que ele não esteja enxergando. Mesmo que ele não tenha. Visibilidade zero. Que chama radar de solo. Profissão de louco esse negócio de operador, né, Anderson? O cara fica ali, eu não conseguiria, tá certo que o cara é muito preparado, mas, pô, aparece 20, ele tá falando com 20 ao mesmo tempo, vira pra cá, vem pra lá, não, tu vai se ferrar, volta pra cá. A regulamentação hoje mudou, tá? Parece que cada controlador agora, acho que controla no máximo até, acho que não sei se é 9 ou 12 aeronaves simultâneas, tá? É uma responsabilidade. Não ganha um cara desse. Não ganha muito não, tá? Eu te falo que não ganha muito aí. Eu acredito hoje um controlador de tráfego aéreo de um aeroporto deve estar em torno aí de uns 15 mil, por aí. É muito pouco pela responsabilidade. Nossa. Tá? É a mesma coisa que eu falo, um comandante hoje de linha aérea, o pessoal imagina, o cara ganha uma baita grana. Eu acho que o cara ganha uns 100 pau. Não ganha. Não ganha. Não ganha. Para carregar um 777? Não, hoje... Quanto maior a aeronave, é mais? Depende da tua qualificação, né? Você faz qualificações da aeronave, né? Você é habilitado em certas aeronaves, tá? Então, você começa lá com o seu monomotorzinho, aí você pagou uma habilitação para um multimotor e por aí é a mesma coisa na aviação comercial, tá? Vamos falar aí de uma forma bem mais popular. Você pilota um Boeing 737, aí eu vou passar para um Boeing 767, um Boeing 777, por aí, então você vai criando habilitações e carteiras, né? São autorizações que você vai criando e vai... Hoje um cara top ganha quanto? Então, isso que eu ia te falar, um comandante aí de um Boeing 777, tá? Na maioria das companhias aí, deve ganhar em torno de uns 40 mil reais. Pô, é salário 40 ou do 50 Ministério mil. Público inicial. Tem profissões e a aí que... responsabilidade, não que o promotor não tenha, o juiz, o procurador, o advogado, mas... Todas são importantes, mas você... Lembra no episódio passado que eu te falei que
para os meus funcionários ali, o pessoal que eu supervisiono, eu falo que debaixo, asa abaixo, a gente carrega pelo menos 180 vidas nas nossas costas. É a mesma coisa que o comandante. Não, a próxima vez que for voar, eu vou entrar e perguntar pro comandante quanto você está ganhando. Se ele falar que é menos de 70, eu viro as costas e vou embora. Lembra também que eu te falei que é o amor a profissão? Amor é conta paga, pô. Mas E além desse que foi o maior, o que nós temos mais Brasil? no Brasil nós temos aí o Latam, que caiu lá em Congonhas. Pô. Tá? Esse foi um acidente de uma comoção não nacional, mas eu digo mundial. Tá? Erro do piloto? Não vou falar isso. Sabe por quê? A gente vai falar, tem família, então vamos tirar isso. Mas podia ser evitado. Poderia. Tem a ver com ranhura de pista? Tem, a gente chama de grooving, né? A gente está falando aí da... Antes de você falar, Congonhas não está no lugar errado em 2025. Esse aeroporto não tem que ser desativado no meio Deixa da eu te cidade. fazer uma pergunta, você como autoridade nas nossas leis. Quem chegou primeiro? Foi a população ou o aeroporto? Sim, mas tem uma coisa que você não pode, é uma coisa que você fala. Os bichos chegaram primeiro. Só que eu não vou ficar soltando o leão no meio da cidade, porque aqui era a terra deles. Sim, porque tudo tem uma evolução. Concordo. E dentro dessa evolução... Você tem que pensar na segurança. Eu penso, meu Deus do céu, eu sou leigo. Por isso que eu quis tirar tanta dúvida. E daria mais 5 programas. Mas é assim, cara, tem avião que passa na janela de prédio de Moema. Você está de brincadeira. Você sabe que o aeroporto de Congonhas ele tem uma legislação estadual que você não pode subir prédios no eixo da pista? Mas já está tudo não, lá. Com mais de 3 andares você não pode. Sim, mas está lá, eles fizeram. Você pode na lateral. Mas caramba, na lateral se pode. dá um errinho que nem o TAM. O TAM era para parar ali, ele foi parar na tua da 23 de maio. Então, mas vamos lá. Podia ser evitado? Podia. No dia anterior... Grooving, chama? Grooving, tá? Não. Lembra dos elos que eu te falei dos acidentes? Os elos que vão criando para se criar um acidente? Tanto que um dia anterior, um avião da Pantanal, ela varou a pista. Varou a pista não, ela derrapou na pista, justamente pelo mesmo. Inclusive estava lá, né? Estava encostado ali no cantinho. Estava encostado. Então assim, foi uma fatalidade. O cara sabia que estava com problema. Sabia. Então a companhia alerta. Sim. Que nem você vai voar, eu falo para você, o Anderson, é o seguinte, você vai pilotar aí, toma cuidado que o freio de mão não funciona. Pô, eu já não estou errado em soltar um avião que o freio de mão está com defeito? Depende. É isso que eu tentar explicar. Essa aeronave em específico, ela tinha um dos motores, um dos reversos, a gente chama de reverso pinado. O que é pinado? É colocado um pino, literalmente. Primeiro explica o que é o reverso. O reverso, na verdade, ele é um plus a mais para ajudar a aeronave a parar. É a turbina girando ao contrário? Não. O pessoal fala isso. É deslocamento de ar. A turbina gira ao contrário. Você imagina, por exemplo, assim, você tem o motor do avião, né? A boca do motor, ele está sugando o ar. Tá? Então ele está sugando aqui e expelindo aqui como se fosse um escapamento. Certo. O reverso, na verdade, o que ele é? Ele vai deslocar essa saída que está do escapamento para o lado. Então essa corrente de ar ela vai estar aqui. Então está te ajudando a frear de uma forma dinâmica. Tá? Ou seja, não é que o vento vai para frente, mas ele vai confronto de ar vindo com ar saindo de lado. Então ele te ajuda a segurar o avião. Mas, eu já te adianto, todo avião... Pinado. Ele é pinado. Ele literalmente é um pino que, que ele impede que o reverso se abra. Mas isso não está errado. Não, então. O que acontece? O reverso nos motores ele é um plus a mais para te ajudar a parar. Quando ele é projetado, um avião é projetado, ele é projetado para parar no freio. Pastilha mesmo. Como aquela pastilha de carro. Tá? Lógico, são diferenciados, mas ele é projetado. Mesmo o Airbus 380, ele é projetado para parar a gente chama no pedal. No pé. O freio literalmente é no pé. Inclusive eu tive um caso que a pessoa foi descer do ônibus, o cara andou, ela pisou errado e teve uma fratura e teve que fazer uma artrodese, fixar naquele negócio.
E aí o perito falou, ela tem uma fratura de aviador. Na audiência o juiz perguntou, por que fratura de aviador? Ele falou, porque é comum acontecer esse estresse ósseo quando o piloto pisa em alguma emergência, pisa muito forte nos freios, estressa o osso. É assim mesmo, é freio mesmo. Como que é? É um pedal grandão, tá? A gente tá falando de pedal. A parte do freio é a parte de cima. Então você pisa, você tá com o pé posicionado aqui no pedal, você faz isso só com o seu pé, tá? Você vai mexer aqui, não é que o pedal ali você trabalha assim para você ter a direcionalidade da aeronave. No ar é para virar É o leme. alguma coisa? É como se fosse o leme, né? Aquela parte reta de trás, aquela parte que vira aqui, tá? Para ele É o fazer leme. curva. É o leme, tá? Profundor é aquela parte de trás que mexe assim, e o leme aqui. É o que te faz você virar a lateral. E o profundor para cima e para baixo ele te faz subir e descer, tá? Aí o cara Então o avião ele fica é a parte de cima. Então não é que você aperta como o pedal do carro, não. Você faz isso com o pé. É É onde macio? você, ele é hidráulico, né? Ele é hidráulico. É como se fosse um freio de caminhão a ar, mais ou menos assim. O peso dele no teu pé é mais ou menos. Então ele se torna um pouco mais sensível. Ó, você vai criando habilidade para isso, tá? Mas ele trava, literalmente ele trava. Chega Tá? até ficar meio com fogo, né? Ele chega a mais de 1000 graus. Uma pastilha dessa chega a mais de 1000 graus. Teve casos aqui em Guarulhos mesmo, da aeronave pousar mais pesada, ele precisou do freio pé e a roda pegou fogo ali, o pneu estourou de tão quente que estava. Então os bombeiros ali resfriando as rodas. Né? Aí o cara tava vindo lá. Bom, ele veio então. Aí o motor pinado, o fabricante do avião. Tava chovendo. Estava chovendo. Isso influencia. Muito. Ah, é? Muito. O próprio fabricante do avião, ele permite que você pine um motor apenas, tá? Por um prazo de 10 dias, até você solucionar a pane. Então, o fabricante... Porque isso é uma pane. É uma pane, é um problema que deu no motor, mas para não se deixar a aeronave parada, tá? Até você ver, lembra que eu falei no episódio passado que quando você faz um reparo de um avião, não é pura e simplesmente eu levar lá no funileiro da esquina e falar, me repara aqui que eu bati e amassei, não. É mostrado o tipo de dano para o fabricante vai falar, olha, você vai ter que reparar da seguinte forma, assim, 2, 3 meses de discussão até começar a fazer. Então, até se ver qual que foi o problema, por que gerou aquilo, é onde eu falo, vou bater na mesma tecla, avião é seguro. Por que se gerou esse problema aí que deu? Por causa disso, disso, disso e disso, os fatores. Então, o fabricante permite, tá? O que aconteceu naquele dia? E a gente está falando aí no meio do apagão aéreo, que foi na década de 90. Tá? O aeroporto de Congonhas ele havia sido fechado pela antiga ANAC, né? A antiga não, tinha uma transição entre DAC e ANAC. Hoje o termo correto? Hoje é ANAC. Né? ANAC. A Agência Nacional de Aviação Civil. Antigamente era o DAC, Departamento de Aviação Civil. E se interditou o aeroporto de Congonhas, no meio do caos aéreo, faltando avião, gente dormindo, que a gente cansou de ver em vídeos, né? Gente dormindo no aeroporto, aquela briga, quebrando o balcão de check-in. Bom, liberou, a ANAC liberou a pista sem as ranhuras, sem a devida manutenção que deveria ser feita. Foi feita uma obra lá de recapeamento, porque as pistas de pouso e decolagem, elas têm um fator que chama... Ela vai ficando emborrachada, de tanto o avião tocar lá e dar... Então, tem Isso não é bom? Não, porque em situações molhadas, isso daí se torna escorregadio. Na Fórmula 1 é bom, né? Quanto mais emborrachado, o pessoal sempre Então, procura o caminho de emborrachar. Existe um processo que você chama de desemborrachamento da pista. Então, é uma esteira que ela vai passando, ele vai andando na pista, ele vai tirando a quantidade elevada de borracha que fica. E foi feito esse trabalho e liberaram a pista, só que sem as ranhuras. Tá? Congonhas ele tinha um fator aí que era muito ruim, ele criava poças d'água, ele fazia como se fosse ele não era plano, ele tinha uma... Poça mesmo? Poça, literalmente. Uma depressãozinha. Uma depressãozinha, essa água não conseguia escorrer. Então ela criava lâminas aí com mais de 4 milímetros de água. E a gente sabe que é um risco. Um outro fator, no meio do apagão aéreo, economia,
precária, alguns estados tinham redução de ICMS. Então, por exemplo, em Porto Alegre, o ICMS era menor do que de São Paulo. Então, para combustível, você está falando? Combustível. Tá? Então, o que as companhias faziam? Não era proibido isso. Você vai para Porto Alegre, abastece um pouquinho mais lá, porque aí eu consigo abastecer menos aqui no... Já dá uma economia. Já dá uma economia. Filha da mãe, né? Mas, enfim, foi feito dessa forma. Ele foi abastecido, essa aeronave foi abastecida um pouquinho a mais. Tinha chuva, tinha um motor pinado, tá? Foi feito todo o voo perfeito. Foi falado, alguns pilotos que pousaram anteriormente falaram: olha, gente, cuidado quem está vindo aí, porque está escorregadio o negócio aqui. Tá, mas seguraram. E aí ele vem para pouso, ele está vindo configurando a cabine para pouso. O único problema é que fator meteorológico, tá? Falam em rajadas de vento aí que aumentou um pouco mais a velocidade dele. E aí existiam dois processos para pouso em aeronaves com motor pinado. O que você tinha que fazer? A hora que você tocasse no solo, você puxa a manete para a posição idle, como se fosse o ponto morto. O que é idle? É o ponto morto, tá? E aí você abre o reverso. Eu acredito que os telespectadores aqui já passaram por isso. Às vezes você tem no seu carro uma roda freando mais do que a outra. Vamos imaginar que a roda direita freia mais que ele vai tender para o lado que está freando mais. É a mesma coisa o avião. Ele abriu um reverso e ele vai pousar para o outro lado. E um outro procedimento que diz que você puxa uma manete do motor não pinado para a posição idle, abre o reverso e a outra você mantém ela em 40%. Porque caso você precise arremeter, esse motor já está mais acelerado. Tá? Então você conseguiria decolar numa posição segura. Tá? O que aconteceu? O computador de bordo da aeronave entendeu que uma manete estava em idle, tá? Não estava ainda o reverso aberto. O computador entendeu, nós estamos em procedimento de arremetida, eu vou acelerar esse outro motor para 80%. É onde você vê no vídeo ele passando assim, muito rápido, muito rápido. E não tinha assim, questões de segundos, a gente fala. Tá? Não, parecia que ele nem estava, não tinha nem precado. Nem estava. Não, você consegue perceber nos vídeos que mostraram que o motor esquerdo ele estava saindo, ele estava... Por isso que ele fez assim. Ele saiu, então eu acredito, assim, é muito difícil de falar, mas eu falo assim que a tripulação ali, infelizmente, faleceu, né, tentando fazer o seu melhor. Tá? Eu acredito que ele tenha tentado dar uma manobra chamada cavalo de pau. Sim. Tá? Para tentar sair mais. Estava muito rápido. E o gozado, como é o destino, né? O avião pegou bem o prédio da TAM. Bem o prédio da Latam. Era a TAM na época, né? Não era a Latam, né? Ainda. Então foram 189 passageiros, né, considerando o pessoal, acho que 12. Em terra queima. No próprio prédio. Tá? Eu conheci um funcionário, né, da TAM, que ele era sobrevivente, e quando eu conversei com o pessoal de RH, pegaram e falaram assim para mim: Anderson, toma cuidado com o funcionário fulano e tal, que ele é sobrevivente do acidente lá da Latam. Então, assim, ele tem alguns espasmos em certos momentos, assim, você está conversando com ele, está normal, ele começa a dar um... Sim. Então, tenha paciência. Eu falei, não, tranquilo, assim, pessoa boníssima, boníssima, conheço, tenho amizade com ele até hoje, mas ele fica ainda essa sequela, porque ele viveu aqui. Então, mas vamos lá, seguro. Se não tivesse abastecido com mais combustível, ele estava mais leve, teria conseguido, tanto que outras aeronaves conseguiram pousar. Se tivesse a ANAC interditado o aeroporto de Congonhas para fazer o tal do Groove, não teria acontecido. Ele teria ido para Guarulhos. Ele teria ido para Guarulhos. Esse seria um dos fatores. A tripulação poderia ter ido para Guarulhos? A princípio, sim. Era um aeroporto alternativo que ele tinha. Por isso que eu falo que o comandante, assim, acho que ele fez o máximo que ele pôde para amenizar sofrimento para passageiro, né, conforto. Porque pensa, você compra uma passagem de Porto Alegre para Congonhas, você tem os seus compromissos em Congonhas, tua família está te esperando em Congonhas, quantas não estão? Eu alternei para Guarulhos. Ele está falando em 6 horas da tarde, 7 horas da tarde. Já pensou o trânsito para vir para Congonhas? Então,
Não sei, será que passou na cabeça? Se eu for para Guarulhos, olha o que eu estou trazendo de complicação para esses passageiros. Poderia ter feito. Se ele tivesse ido, não teria acontecido. Então, você concorda que é uma cadeia de elos? Se você tira uma, esse acidente... O famoso C não existe. Ou a fatalidade, né? A gente fala muito em fatalidade. Eu bato muito nessa tecla de... Tinha que acontecer para a gente servir de escola para alguns outros fatores, tá? O que mudou nisso? O aeroporto logo disso daí foi fechado e foi observado a obra de Grumman. A operação de motores pinados hoje ainda é permitido, tá, dentro do fabricante das suas aeronaves, mas desde que cumpra alguns requisitos, tá, de operacionalização, tá? O aeroporto com uma pista maior, uma condição maior, se a meteorologia tiver mais favorável. Então, assim, mudou muito a parte de regulamentação que evita esse tipo de coisa. É chato a gente falar que, às vezes, de alguns acidentes a gente tira situações que a gente não vai acontecer. Então, tudo na vida, né? Se você perceber hoje dos acidentes aéreos que teve, tá, depois que o CENIPA emite o relatório final, apontando as causas, aquele acidente, um acidente daquela natureza, com aquilo lá não vai acontecer. E não acontece, desde lá do Tenerife. Tá? Então, muita coisa se mudou. Me diga uma coisa, eu não quero te pegar muito de surpresa. Outro acidente que causou muito clamor foi o dos Mamonas, né? Sim. Ali, pelo que eu entendi leigamente, o operador falou, pega a perna de esquerda, e o cara entendeu, pega a perna de direita, aí ele fala, perna de esquerda, não, é de direita, e ele vai, foi isso? Foi um dos fatores. Um dos fatores, tá? A gente está falando de uma banda aqui de repercussão nacional, assim, era uma coisa absurda, tá? O sucesso que eles estavam fazendo. A carta de aproximação de Guarulhos, ela fala que qualquer tipo de arremetida, antigamente era a pista 09 que a gente chamava. Quando você faz aproximação, que é aquela que você vem de Guarulhos, sentido Bom Sucesso, quando você vai dar uma aproximação descontinuada, que é o termo correto, tá? O que é isso? É a arremetida. Ah, tá. Tá? Você faz uma curva à sua direita. Arremeter é seguro? É feito nos simuladores. Isso daí. Mesmo um aviãozão monstro. Mesmo 380. Ele está vindo a 170, ele consegue jogar nos Recentemente nós tivemos o caso do Airbus 380 pousando da Emirates, pousando em Guarulhos, ele teve que arremeter. Por quê? Ele arremeteu porque uma aeronave que pousou na frente não conseguiu livrar a pista em tempo suficiente dentro da margem de segurança de pouso dele, da área de toque até o hora que... É por isso que eu te falo que é seguro. Ele consegue sair do 170. Ele é previsto, a gente chama, você dá a manetada, né? Inclusive, esse do Mamonas, parece que ele já tinha tentado, né? Pousar e teve que arremeter, ou não? Não. Foi a primeira arremetida dele e aí houve um erro de interpretação entre torre e fraseologia, tanto que na época, se não me engano, acho que o controlador ele foi afastado das suas funções. E vamos lá, o controlador ele se equivocou. Isso pode ser o estresse, o cansaço, ou não tem nada a ver? Não, tem. O cara dorme direito? Ele tá sendo considerado todos esses fatores psicológicos, né, ou psicoativos, que a gente está dentro do programa de CRM, tá? Hoje dá completamente... Mas esse cara dorme direito? Ele tem um descanso? Não, dorme. Ele tem área de descanso. Ele pode... Eu não vou nem falar que ele dorme, mas ele tem o seu momento de descanso, tá? Mas assim, o que eu falo é o seguinte, isso é um puta no estresse. Esse eu acho com certeza um estresse violento. Mas assim, ele tem quanto de voo? Um final de semana, por semana? Depende, é quantidade de horas voadas. Porque é plantão isso? É quantidade de horas voadas. Para cada, acho que é 8 ou 9 horas de voo, você tem que ter de 12 a 36 horas de descanso. É o seu caso? Também. Você tem uma escala? Eu tenho uma escala, eu trabalho por escala. Fator de escala. Então, hoje, assim, a grosso modo, eu trabalho 5 dias para folgar 1 ou 2 dias e um fim de semana no mês. Tá? Isso qualquer profissional da aviação trabalha dentro mais ou menos
Pode variar um pouquinho de 6x1, 5x1, 4x2, depende, tá? Aí são acordos coletivos que o sindicato faz. E o que esse cara falou que o outro entendeu Então, errado? o controlador da torre falou, ó, ele informou a torre que estava descontinuando a aproximação, tá? Ele falou. O quê? piloto falou. Ele estava muito rápido. Na verdade, assim, pela análise, essa aeronave não tinha caixa preta, tá? A caixa preta era exigida para aeronaves acima de 8 passageiros, tá? Ele tinha capacidade para 7 passageiros, é um Lear 24. Aeronave, assim... Que é bem rápido. Ele é... Na verdade, assim, a concepção do Learjet inicial, uma fase de projeto dele, era para ser um avião de caça. Então, ele é muito rápido, ele é do charuto fino, muito rápido. Porém, alguma coisa lá no meio do caminho lá não foi aprovado, aí a Gate comprou a licença do projeto e transformou ele em jato executivo. Ele é seguro? É muito seguro, tá? Dentro... Eu quero matar ele. Mas me fala uma coisa. Dentro da operacionalidade. Ele consegue ir daqui para os Estados Unidos? Não, ele não tem autonomia para isso. Entendi. Não. Aí ele estava vindo rápido. Ele veio mais alto, numa altitude mais elevada, numa velocidade maior. O Lear, ele é uma aeronave de aproximação muito rápida. Então, por isso que eu falo, ele é seguro dentro da sua operacionalidade. Tá? Ele tem a sua particularidade de operação. Ele é um avião mais rápido, ele é um avião mais arisco. O piloto precisa conhecer bem. Ele conhece bem. Tá? A tripulação era habilitada? Era, mas foi um erro ali de interpretação. É o que você chama de fatalidade. De fatalidade, fator psicológico, porque ele estava com uma banda a gente falava lá daquela época, era de maior sucesso no Brasil. Mas eles explodiram, né? Pois é. E eram de Guarulhos. Viu? Sim. E tanto que tem uma praça lá em Guarulhos hoje em homenagem a ele. E aí ele falou, olha, eu estou descontinuando a aproximação, e aí o controlador falava, ok, então, prossiga para a arremetida com curva à sua direita. Ele entendeu que o seguinte, se ele fizesse uma curva à esquerda, porque estava vindo se eu não me engano, acho que era um VASP e um Varig atrás, tá? Na aproximação para pouso, a gente chama de longa final, curta final. Se ele fizesse essa aproximação, essa arremetida à esquerda, ele conseguia entrar na frente das outras aeronaves ainda para pouso. E aí ele falou, ok, então, iniciando a descontinuação. O operador então falou para a direita. Para a direita. Aí o piloto controlador, falou, sim. Vou dar uma cortadinha aqui no caminho. E aí ele informou, ok, iniciando a arremetida do lado esquerdo. Ele falou esquerdo. Pouso. Ele falou para o controlador ouviu isso. E só aí? Ele não corrigiu. Ele não chegou a controlador não. Então foi um erro de interpretação. Ele achou que a gente chama de cotejamento, né? Quando você fala uma coisa, coteja o que eu te falei. Você vai repetir aquilo que eu falei, né? Cross-check, né? Informações cruzadas. E aí o controlador não alertou ele, não. Siga para a sua remetida do seu lado direito, não esquerdo. Mas essa carta de aproximação, que eu nunca vi, não conheço, assim, mostra que se eu for para cá, vou bater na serra? Ele fala os pontos limites que você tem, tá? Você tem... O cara, antes de aproximar, ele leu aquilo? Ele sabia. E aí, o que ele arriscou? É um risco. Mas o risco que ele poderia ter passado por cima ou não dava? Poderia, porque tanto que ele bateu a hora que ele deu o primeiro impacto no pico da serra foi com 2,30 metros, se eu não me engano. Se ele tivesse, sei lá, 5 metros antes, ele tinha passado o pico que ele bateu. Então, por conta de 2,30 metros, deu a catástrofe que foi. E a Piririca não avisa? Vai bater! Então, esse avião ele não era provido, né, desse sistema, que é aquele caso da Gol que eu te falei, tá? Existe um sistema nas aeronaves hoje, tá? Mundial, qualquer aeronave, chama TCAS. Né? O que é o TCAS? Ele é um... Tem cara que desliga, filha da Então, foi o que aconteceu com o Legacy, tá? Ele desligou o TCAS, tá? Então ele te indica, acho que são 120 quilômetros na frente, que você tem um tráfego à sua frente no mesmo nível, em velocidade contrária. Então, qual que é a manobra de evasão disso? Na hora que toca o TCAS na cabine de ambos as aeronaves, você faz a sua curva à direita. Então, se você está vindo aqui, você vai fazer isso aqui. Você está dando a separação. Tá? Entendi.
Então, a regra é essa. Isso já é o padrão. Isso já é padrão. Eu vou para a direita e eu... É o padrão. Isso. Isso daí foi revisto, esses processos no mundo inteiro. Então, né, e implantação de TCAS em todas as aeronaves. Mas nós vamos voltar desse do Mamonas, mas você falou e nós acabamos esquecendo de esclarecer o Igor. Esse aí que bateu em voo, eu lembro que um pegou asa, É. Quando se percebeu, quando tocou o alarme do vindo um avião. a gente chama, não sei se você já observou, algumas aeronaves ela tem uma inclinação na ponta da asa para cima. A gente chama de winglet. Aquele negocinho assim. Para que serve aquilo? Porque é para sustentação, ele melhora a aerodinâmica da asa, tá? É melhor que a reta. É melhor. Não vou mais que a reta. É melhor. Se não tiver Mas acho curvinha... que nem tem. Se eu não me engano, parece que só uma aeronave da Gol, uma ou duas aeronaves da Gol, que é numa concepção bem antiga até, que não tem, tá? Mas é colocado no cheques aí. Você tem tanto a abinha para cima, você tem o winglet, que ele é para cima, você tem o sharklet, que ele é mais para baixo, mais lateral, e ele é considerado um winglet, principalmente nos aviões hoje da Latam. Ele parece um triângulozinho na ponta, tá? É um triângulo meio... Então isso aí te ajuda, assim, o coeficiente de arrasto. E o que aconteceu? Desligaram o TCAS e... Desligaram o TCAS, a hora que ele deu, você vê que o Legacy, ele pegou só a ponta do winglet. Só que ele passou, o Legacy, ele bateu com o winglet no meio da asa do Gol. Ou seja, ele cortou a asa no meio. Puta, ele cortou a asa. Ele cortou. E ele foi embora, né? Ele declarou emergência, ele pousou no aeroporto. Ele viu que ele bateu num avião? Antônio, eu vou te falar assim, eu acredito assim, ele tem a consciência que ele se chocou com alguma coisa. Com alguma coisa. Ele não podia imaginar. Que eu me recordo desse acidente da Gol, ele não tinha a informação que ele tinha colidido com uma outra aeronave. Ele achou que fosse um bicho, alguma coisa. E o Gol veio embora para baixo? Ele veio sem asa. Então, assim, se você vê a gravação da Caixa Preta, é assim, uma coisa que te arrepia. Mas a asa caiu inteira? A asa cortou no meio. Mas ainda ficou um tequinho. Mas aí caiu o avião? O avião da Gol, sim. E com esse tequinho não adiantava? Não. Você perde toda a sustentação. Não dá para o cara aí meio... Não. Estudos aí depois na investigação de CENIPA falou que diz que ele atingiu o solo a mais de 1.000 km por hora. Porque você tem estabilidade do avião, né? Se não tem isso aqui, o que vai fazer isso? Ele entra num parafuso. E a velocidade foi tão grande, mas foi tão grande que ele vai adquirindo na queda, que o avião começa a se esfacelar inteiro. Porque a turbina não desliga, né? O motor não desliga, o motor tá lá. Continua, né? E a tripulação, assim, não entendeu o que tinha acontecido, onde ele bateu. O cara morre não sabe nem. Ele não eu acredito que essa tripulação e os passageiros não... Acho que assim, só quem estava sentado na asa mesmo, daquele lado, que viu, não tem asa aqui. Mas assim, os demais ocupantes assim caíram, morreram sem saber que bateram, não tinham metade da asa. Eu acredito muito nisso. Então foi projetado aí a mais de 1.000 quilômetros o impacto no chão, tanto que... Mas isso aconteceu uma vez em cada... Não aconteceu mais. Nunca? É o primeiro acidente no ar? Foi o primeiro. Assim, no ar acontece muito... Não, de um pegar o outro. De um pegar o outro, muito não. Assim, são fatos muito isolados e outro tipo de aviação. A gente fala de aviação regular, que é a aviação Gol, Latam, Azul, etc. Até assim, em show aéreo, isso, são a aviação acrobática, aviação experimental, são vários segmentos que você tem dentro da aviação, tá? Aviação executiva, aviação de fretamento, então cada um tem a sua... Você pode ocorrer algum fato semelhante em outras aviações, na regular não acontece mais. Eu te falo que é quase impossível isso. Agora, voltando no Mamona, aí o cara virou pro lado errado. Ele virou pro lado errado. E aí o cara viu que ele virou pro lado... O controlador, ele vê? Não, ele não tinha o radar de aproximação ali, que aí era o antigo Sindacta, né? Não tinha. Depois que foram ver. Sindacta são radares, tá, do espaço aéreo que te dá onde está cada posicionamento de cada aeronave. Hoje é outro sistema. Não, hoje era assim, era muito arcaico. Mas hoje também, se acontecer, seria ver e não dá para fazer nada. Você fala o quê? Se o comandante tiver... Não, cara, o controlador.
Aí se ele vê que o se cara ele tava vê, indo pra ele terra. teria Ele ia interceptado. berrar, vai bater, e aí? Não, ele teria interceptado. Eu falei para tal lugar, vire agora. E Vire dá agora. sim. Ele teria feito alguma outra coisa. Em vez dele fazer 180 graus, que foi onde ele colidiu com o pico da montanha, ele teria feito, sei lá, 160 graus, 170 graus. Não ia pegar o pico. Eu tive um bombeiro que eu quis trazer ele aqui, conheço, muito amigo meu, que ele socorreu muito acidente aéreo. E ele conta dos Mamonas. Não vou entrar em detalhes, mas a coisa foi terrível. Terrível. Bom, me diga uma coisa. Tiveram outros, agora há pouco, teve um avião que saiu rodando aí perto de Jundiaí. Saiu Passaredo. rodando. Passaredo. Parafuso chato. Né? Se falou muito de O que parafuso. aconteceu ali? Também foi vários fatores que influenciaram aquele acidente. Mas é seguro. É seguro. Eu te falo uma coisa, Antônio. Dentro das nossas experiências de vida, quantas vezes você viu acontecer isso? Foi a primeira vez que eu vi. Eu também, desse jeito também. Então, a gente está falando aí de 100 anos de aviação, 100 e poucos anos de aviação. Né? Então aconteceu uma vez só. Por isso que eu te falo, é seguro. Foi um conjunto de fatores que levaram, tá? Depois, agora está sendo descoberto muitas coisas. Não, vou interromper que eu não aguento. 60 no avião e voa na paz total. Tranquilo. O senhor, só lembra que você me perguntou no episódio passado se turbulência derruba o avião? Não derruba. É muito tranquilo. Mas eu, quando as crianças eram pequenas, eu fazia que estava na mão. Tudo certo. Caceta. Eu vou te contar uma coisa muito engraçada. Desses anos todos de aviação, a gente entra no avião, a gente sabe quem é marinheiro de primeira viagem, tá? Os próprios comissários são treinados para isso, né? De você bater o olho na cara do passageiro, você fala, isso aqui é a primeira vez, ou então isso aqui está com problema. Tá? Eu já peguei situações de eu entrar de assumir voo para algum lugar e você vê o passageiro lendo o jornal de ponta cabeça. Mas só olhando assim, só o olho rodando, assim, extremamente calmo para ele não gerar o pânico nos demais passageiros. Mas você só viu o olhinho dele assim, rolando para um lado para o outro, tipo assim, tipo, que comandante saiu para ir no banheiro? Por que a comissária está andando para cá? Então, assim, são situações bem engraçadas que eu já peguei aí, que você fala, cara, é primeiro viagem. Mas esse que veio pirulitando, passaredo. Então, naquele dia específico, a meteorologia estava muito precária, tá? Foi algo assim que... Não, estava bem feio. Na aproximação estava bem feio. Estava bem feio. Tinha uma zona ali de... Isso é fundamental. Muito. Então, quando eu tiver chegando, começou a chover, eu falo pro piloto, não me pouse. Não, você pousa na chuva. É seguro você pousar na chuva, desde que você tenha o seu planejamento de voo prévio. Tá? Então, quando o avião sai do ponto A para o ponto B, e no Mas, ponto meu B amor, está chovendo... você fala desde que. Porque existem pessoas que saem sem esse plano. Sim, na aviação, nas outras aviações, a aviação regular, como eu te falei, Quando você fala em aviação regular? Latam, Gol, Azul. É comercial, que a gente comercial normal, tá? Eu vou te citar um exemplo claro disso daí, tá? No caso da Marília Mendonça. Ali depois nós vamos chegar nela. Tá? Mas a aviação regular, quando o comandante faz... Hoje em dia nem o comandante. Lembra daquela figura do DOV que eu te falei? Despachante operacional de voo? Ele que faz todo o planejamento de voo. Ele sabe que a temperatura, a meteorologia no ponto A, do ponto A ao ponto B, no ponto B vai estar ruim e ele não vai pousar no ponto B, ele vai pousar no ponto C, que seria uma alternativa. É tudo planejável, é tudo previsto isso, tá? Acontece o não planejamento em outras aviações, tá? Por exemplo, vamos citar aí Marília Mendonça, tá? Comandante extremamente habilidoso, tá? Ele tinha 16 mil horas de voo. Tá? Isso é bastante. Muita hora de voo. Ele era habilitado para piloto. É verdade que avião não cai com piloto novo? Só cai com piloto velho que já está relaxado. Não. Fala, não quero fazer todo esse checado, não. O próprio comandante do Passaredo era um piloto extremamente novo. Super habilitado, tá? Não desmerecendo ele, muito pelo contrário. Foi uma fatalidade, algo que aconteceu muito precário, mas ele era extremamente habilidoso, tá?
Antônio, eu vou te falar uma coisa. Para você sentar na cadeira ali da esquerda, você passa por muitas avaliações, tá? Das mais diversas e as mais pesadas que você possa imaginar. Então, o cara que está lá sentado ali na direita, tanto na direita, mas mais o da O piloto esquerda, fica. comandante esquerda, O comandante é no e o piloto que é um comandante, só que ele não tem as horas de voo. piloto. É. Mas a gente está falando assim, acontece, por exemplo, de você ver no caso do Passaredo, o comandante era mais novo do que o copiloto. Mas por quê? Porque ele tinha uma quantidade hierarquicamente dentro da empresa, etc. E horas de voo, ele tinha pouca coisa mais do que o Mas é copiloto. verdade que todos os comandantes reclamavam, todos os pilotos reclamavam. Então, hoje está sendo descoberto muita coisa sobre a Passaredo, tá? Algumas coisas aí que ainda está em investigação de se é verdade, é passível de acontecer. Pode acontecer? Pode, eu não vou negar para você, tá? Pode acontecer coisa errada? Pode, mas foi difícil. Eu acho que hoje a gente peca muito, eu digo Brasil, tá? Uma questão de análise e fiscalização da própria ANAC. Acho que a ANAC deveria fiscalizar melhor todas as companhias, tá? Não estou falando de companhia A, B. Todas vão ter algum tipo de problema que precisa de um apoio, de um auxílio, tá? De uma direção. E isso compete à ANAC. Olha, você não pode. Aqui você está pecando aqui, vamos melhorar esse fator? Tá? E a gente não tem. Agora, inclusive, recentemente está tendo uma briga, né? Parece que mudou a presidência da ANAC agora. Um novo presidente está assumindo agora, não tem experiência nenhuma em aviação. Como vai ser? Não sei. Então é uma incógnita. Mas vamos lá, Marília Mendonça. Comandante extremamente habilitado, 16 mil e poucas horas de voo. Copiloto tinha mais de 2.000 horas de voo. Aquela aeronave dela é um King Air C-90, um avião dos mais seguros que tem na aviação. É mesmo? É. Tem algumas versões dele, o que ela estava voando era o C-90, tem um B-200, que ele é a gente chama de cauda em T, né? O profundor não é embaixo, ele é em cima da... Assim, ele é extremamente seguro em termos de operação, ele pousa em qualquer tipo de piso, pista curta, grama, cascalho, asfalto, ele é extremamente robusto. É um Fusca. É um jipão, cara, é um jipão dos ares, tá? O avião era habilitado, a empresa de táxi aéreo era habilitada para fazer aquele tipo de voo. Comandante extremamente habilitado para aquele tipo de coisa. Tanto que o comandante ele foi comandante de Airbus 320 da série. Então, a gente está falando de um cara que conhecia muito. Ali, literalmente, foi uma fatalidade, tá? Alguns erros levaram na parte de CRM, tá? O que o comandante pensou? Até pela própria experiência dele que ele tinha de companhia aérea regular, tá? Conforto nos passageiros. Durante a aproximação, existe você faz, a gente chama de circuito para pouso, tá? Então você voa paralelo à pista e você vai entrar numa outra condição, tipo uma curva à direita, depois uma curva à direita para você pegar o eixo da pista, tá? Naquele aeroporto específico, ele tinha algumas linhas de transmissão. Então, ele não era um aeroporto que tem torre de controle e não tinha o controle de tráfego aéreo. Como que é feito? Coordenação via pilotos, tá? Então via rádio. Olha, eu sou aeronave tal, eu estou cruzando aqui na perpendicular da pista tal. Então todo mundo naquela área sabe aquela frequência específica. E na carta de aproximação fala que ele vem perpendicular à pista, que a gente chama da perna contra o vento, tá? Para ele entrar na perna do vento, que é já para pouso, era 1.000 pés, não era 1.000 pés, acho que era 1.000 metros, alguma coisa assim, não me recordo ao certo lá o relatório final. O que o comandante pensa? Evitando essa linha de transmissão da CEMIG, né, para ele pegar o eixo da pista. O que ele pensou? Eu vou fazer uma aproximação mais longa, tá? Porque dentro do que estava previsto na carta, ele tem que fazer uma curva bem pesada, fechadona mesmo, tá? Que dá um desconforto para o passageiro, tá? Então o que ele pensou? Pela própria experiência dele em companhia aérea, eu vou fazer uma aproximação mais longa, mesmo tendo na carta que tem ali as restrições ali. Não é obrigado a seguir a carta. Não é obrigado a seguir.
Nenhum piloto é obrigado. Ele pode fazer, só que por sua conta e risco, tá? Então o que ele pensou? Ele falou, eu vou fazer uma aproximação mais longa, eu venho mais devagarzinho, suavezinho, né? Foi o que aconteceu. Pegou o fio. Pegou o fio. Ele pegou o fio, então assim, ele teve uma desaceleração dinâmica, uma coisa assim absurda, literalmente segurou. E pelo que eu conversei com alguns bombeiros lá que fizeram o resgate, esse específico. Então assim, diz que ele falou que os corpos estavam perfeitos. E aí eu perguntei para minha filha, que é médica, como? Opa, você está X quilômetros por hora, você para aqui dentro e faz assim, ó. Vai para tudo quanto é lado e volta. Você não sofreu nada. Acabou com o teu sistema. Então, tanto é que o pessoal morreu tudo intacto. Tudo intacto. Os corpos estavam, pelo que esse bombeiro falou, ele falou, Anderson, os corpos estavam perfeitos. Eu tenho um cliente amigo meu, piloto agrícola, não vou falar o nome. É uma outra aviação. Que aí ele caiu 3 vezes, já as 3 vezes ele bateu em cabo de alta tensão, cheio de pino pelo corpo. Tá, eu não sei como não morre. Ele tem negócio no ombro, negócio na perna. Se passar no raio-x, aquilo explode. E ele dá risada. Não, acontece. Não acontece. Não, porque lá na agrícola você pensa que tem aquelas bolas com não tem nada. Não tem. Eu falei, mas você não vê? Veja, a hora que eu vejo, eu já estou batendo. Tanto que, depois desse acidente da Marília Mendonça, lembra que eu te falei que após algum acidente, algumas regras são revistas? Hoje lá as linhas de transmissão têm aquelas bolas. Pô, mas tem que acontecer, infelizmente. Tá? Hoje é. Um outro evento que teve, que é interessante a gente falar, foi do Ulisses Guimarães. Puta, muito. Cara, onde é que tá o Ulisses? Né? Até hoje não. Eu assisti muita coisa com ele na faculdade. Que dica! Doutor Ulisses. Eu tive a oportunidade de conhecer ele, porque eu trabalhava na antiga TAM, e eu trabalhava no Hangar 1, que era o atendimento da aviação executiva. Atendi ele por várias vezes. Pessoa boníssima, assim. O que acontece? Longe da avaliação política, mas ele como pessoa, cara, pessoa boníssima, sabe? Ele tinha a gente gostava de ouvir as histórias, ele contava cada história que você... E era história com H, não era com ele, não. Ele tinha história. Era uma coisa bem... Bom. Aquilo é um helicóptero. É um helicóptero, um HB350, da Elibras. Grande? Não. Não, ele é menor do que um Agusta, tá? Helicóptero para ser seguro que também tem. Não, todos os helicópteros são, até o de instrução. Não brinca. Aqueles 2 lugarzinhos ali, com aquela bolha assim olhando, tudo Antônio, não é possível. Eu sempre vou bater nessa tecla. Pode aviação. Exército, aquele grandão. Não, ele é mais pesado, né? Mas é mais legal. Cheio de motor, não tem? Toda aeronave que voa é segura, desde que você respeite os limites do que o fabricante fala, da operacionalização dele, meteorologia. Se você trabalhar dentro do que é previsto, é extremamente seguro. Isso é um exemplo que eu te dou, e que eu dou até um like para quem quiser ver. Gente, segue o canal do comandante Hamilton. Ele dá cada dica de segurança que você não imagina. E ele mesmo fala. Ele tem não sei quantas mil horas de voo de instrução. Então, você é um cara que... Enfim. Doutor Ulisses, o que causou o acidente? Um monte de fatores que influenciaram aquele acidente, tá? Mas mau planejamento por parte do piloto. Tá? Não tinha ainda o programa de CRM implantado do jeito que era. O que aconteceu? O comandante ele não era habilitado para voo por instrumento, que a gente chama de voo IFR. A aeronave não era habilitada para voo por instrumento. A aeronave também não tinha. Também não tinha. Até uma aspas aí, assim, quando você fala em habilitação de voos por instrumento, tem que estar tanto a aeronave quanto o piloto. Claro. Pode acontecer da aeronave estar habilitada, mas o piloto não pode, tá. Ou vice-versa, tá? Ali ambos não estavam. A meteorologia aquele dia estava precária, tá?
parece que o Dr. Ulisses pediu que antecipassem o retorno dele ali de, acho que era Angra dos Reis, né? Em 1 hora, porque ele estava ouvindo no rádio a meteorologia que estava se degradando. Teve pescadores que viu esse helicóptero voando a mais ou menos 30 metros do nível do mar. Tá? A gente está falando muito baixo. É baixíssimo. Baixíssimo, ou seja, qualquer reação que tiver, que o comandante tiver, ele não tem altura para isso. Tá? E aquela região lá ela é meio precária com relação à meteorologia, por causa de ser montanhosa, todo lugar montanha, toda a rota por cima de montanha, ela é mais delicada, ela exige um pouco mais de atenção e planejamento de voo. Então ali eu acho que foi ali um pouco de, não sei se prematuridade, podemos dizer, e a pressão por estar carregando um político daquele gabarito, tá? Ele tinha que voltar porque ele tinha compromisso a seguir no dia seguinte. E o comandante, não vou falar tripulação porque era só ele, né? Ele não respeitou algumas regras, tipo, principalmente de meteorologia. Né? Um dos pescadores, mergulhador até, era um mergulhador que inclusive ele é piloto também, que foi entrevistado na investigação, falou que da forma que ele estava voando, assim, completamente errada. 30 metros de altura, diz que ele tinha uma formação muito pesada de chuva. Então, praticamente estava sendo arrastado. Arrastado, né? Correntes de ar aí, tem relatos aí de correntes de ar descendente de quase 160 km por hora. Ou seja, vem uma corrente de ar, meu amigo, ele te joga pro chão, a 30 metros do mar. E do jeito que foi achado os destroços do helicóptero... Acharam? Os destroços, sim. Acharam todos os corpos do piloto, da esposa do Dr. Ulisses, mais 2 políticos a bordo. Só o do Dr. Ulisses que não acharam até hoje. Tá? Devido corrente marítima. Hoje já acredito que já tem até dissolvido. Mas os destroços que foram achados, foi feita análise extremamente minuciosa da forma que ele bateu no mar, assim, o rotor de cauda, só para você ter uma ideia do impacto que deu, o rotor de cauda que atravessou o avião, o helicóptero cortou ele no meio, só para você ter uma ideia. E foi achado aberto. Às vezes passar uma faca no meio da bolha, né? Então, assim, para você ver o impacto, né, a magnitude que foi esse impacto na água. E ele caiu, pelo que o pessoal viu, a forma... Assim, o pessoal do CNIP é muito competente, tá? A gente é exemplo para o mundo inteiro em termos de investigação. Eles conseguiram provar que pela deformidade do alumínio que ele bateu por volta ali de quase 300 por hora no mar. É uma parede, né? É uma parede. Então... Vou só para tirar o final aqui. Em algum momento você falou, eu não quero saber disso, mas só para ter noção, você falou em algum dos acidentes aí, você ouve o relato da caixa preta, é de arrepiar. Porque o piloto vai vendo que vai morrer e ele vai... Porque eu vejo sempre assim, caixa preta. Meu Deus! Que é a última, mas eu te falo que a última... existem caixas pretas que vem, pô, nós estamos indo, tenta isso, tenta aquilo. Não tem problema nenhum de te falar. Esse áudio da caixa preta do avião da Gol é uma coisa que assim, impressiona, arrepia a gente, da forma que a tripulação tratou o problema. Que sereno. Não serena, se você vê que eles estavam num momento assim de ansiedade muito grande, mas assim, eles tentando o máximo, assim, todas as probabilidades. Você vê o comandante falar: faz isso, puxa o flap, dá o trem de pouso. Você vê assim, até o momento do impacto, é uma coisa assim absurda, assim, a tentativa dele recuperar o voo, mesmo sabendo que ele não tinha o que fazer. E para finalizar, o Passaredo, que ele caiu daquele jeito lá? Então, o que se descobriu até agora, não saiu ainda o relatório definitivo, tá? O que se descobriu até agora, aquele dia específico estava uma meteorologia numa zona ali próxima ali de Jundiaí, uma coisa que ninguém tinha visto, tá? Do ponto de congelamento que teve, e parece que ainda estão investigando o sistema de antigelo daquela aeronave estava inoperante. Mas para ele vir assim... Então, é isso que está sendo investigado, e assim,
a comunidade aeronáutica, Antônio, eu mesmo, fazendo parte dessa comunidade, a gente quer saber o que aconteceu. Não, mesmo porque é o que você falou. Você conhecendo o acidente, Você não vai ele não repetir o vai erro. acontecer, Você né? não vai repetir o erro. Então, assim, a gente está extremamente ansioso Isso ainda no não bom tem sentido. Não, ainda não. Ainda não. O CENIPA tem até 2 anos, né, para ele dar o relatório final. Porque, assim, é uma coisa extremamente sigilosa, tá? Ninguém sabe, até tem um canal da mídia que falou que teve acesso à caixa preta. É meio duvidoso, porque é uma lei federal que você não pode divulgar nenhum tipo de dado. Então, assim, a gente está extremamente ansioso, no bom sentido, para saber o que causou aquilo, para a gente não deixar isso repetir no próximo evento. Mas, assim, o que se tem de informação até agora é que houve sim o congelamento do bordo de ataque daqui à frente da asa, e ele perdeu a sustentação. Em algum momento, o comandante viu ali a perda de sustentação, porque tem alarmes que tocam de perda de sustentação. Ele tenta sair daquela situação. Por qual motivo? Ele entrou no parafuso, que não dá para sair, só em aviação esportiva mesmo que você consegue, monomotor. Então é isso que a gente está esperando, né? Sair essa definição aí dos meios competentes. Aí. Bom, eu vou agradecer novamente e vou fazer 3 perguntas. Voar é seguro? Muito seguro. Por que acontecem acidentes? Falha humana? Pode acontecer falha humana, pode acontecer falha mecânica, tá? Mas a maioria dos fatores pode ter a influência de falha humana, sim. Pode acontecer. Falha mecânica é mais difícil? É mais difícil na aviação comercial, tá? Eu falei em 3, vou fazer 4. Raio derruba avião? Não, não. Raio não derruba avião, turbulência não derruba avião. Vento, chuva? Não, é tudo previsto. Thor? Hulk? Você já ouviu falar que nos Estados Unidos tem aqueles aviões a hélice, né? O pessoal fala, nossa, avião a hélice é seguro? Tem avião a hélice que voa no meio dos tornados? Existe, então você vê, tão seguro é uma aviação. Tá, mas eu continuo voando com medo. E continuo rezando. Eu quero ter a oportunidade de ter você do meu lado, né? Pra gente conversar. A gente vai. Eu brinco, eu vou. Mas que eu vou tranquilo. Lógico que não. Tudo que eu vejo, eu fico. Gente, não é que nem. É o meio dele. É o meio que nem. Você vai fazer uma sustentação no tribunal, tem gente que não sabe uma palavra. Mas é meu dia a dia. Passa a ser uma coisa natural. O dele é a aviação. Agora, você falar aviação é uma coisa natural? Para passageiros, sim. Mas porque nós não conhecemos os detalhes. Agora, quem conhece os detalhes sabe. Eu não vou levar. Um dia ainda nós vamos chegar. Dizem que de 10 voos, 5 tem algum detalhe durante o voo. Pode ser bobo, mas tem. Que nem o do Tiquessa aí, o negócio aí, que nem o do Pinado. Tem algum detalhezinho. É que não vai relatar qualquer coisa. Eles têm consciência de probleminhas que para eles são irrisórios, mas que se nós soubéssemos, está louco, desespera. Né? Então faz o seguinte, quando for voar, vai lá na capela e reza. Posso só fazer? Não sabe o que vai acontecer. Reza. E se puder, vai com um paraquedas. Compra um, olha o que eu estou falando. Pô, de vez de levar a mochilinha, leva a porra do paraquedas. Mas você sabe operar um paraquedas? Não, eu quero que se dane, eu vou morrer mesmo. Eu me jogo e puxo a corda. Deixa eu só te falar, você falou um negocinho interessante aí, né? Várias coisas acontecem durante o voo, você sabia que... E acontece mesmo. Por exemplo, que vocês não têm, passageiro não tem nem noção. O banheiro entupiu. Você está lá no banheiro, num voo, e um dos banheiros está entupido. Isso daí é passível do avião ser desviado para algum aeroporto. Então você vê, são coisas tão seguras e tão previstas. Toma cuidado dos caga-grossos aí para não desviar. Tchau. Eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto. Sou velho, sou do direito e aqui é o Igor.
Um abraço para vocês. Tchau, tchau.